Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Vida de Escritor. Bora para mais um episódio. Se você é novo ainda aqui, ainda não conhece essa temática, eu falo muito aqui sobre a questão do capitalista intelectual. Inclusive eu tenho uma newsletter sobre isso, vou deixar o link aqui na bio para você conhecer. Então aqui é sobre pessoas que querem ter autenticidade, que querem criar conteúdo, mas de uma forma estratégica, autêntica. Vender o teu conhecimento, é isso que o capitalista intelectual fala. Né, que todos têm um intelecto, todos têm muito conhecimento. A gente passou uma pandemia consumindo e comprando cursos e fazendo mentorias, acumulamos esse conhecimento, só que muitas pessoas não estão sabendo usar. Aí fica uma estante cheia de livros jogados aqui e você não consegue capitalizar a tua visão, capitalizar a tua percepção. E o assunto de hoje ele é muito especial, que ele fala sobre esse canal aqui, a questão do YouTube e como ele vai mudar a minha vida pela terceira vez, né? Já é meu terceiro canal aqui no YouTube. Eu já tenho YouTube há mais de 10 anos que eu faço isso, né? Já tive o Boleiragem, onde eu falava de análise futebolísticas. Hoje eu vou contar um episódio disso, né? O dia que eu saí na Globo e tudo mudou, que foi o início de tudo. Sem aquilo, sem aquele episódio, talvez eu nem estaria aqui gravando vídeos, né? Porque foi ali que eu tive a certeza que, caramba, o YouTube dá certo, esse negócio vale a pena. É um jogo de longo prazo? É, mas vale muito a pena. Já tive a Alma Educação e ainda tenho ela até hoje, né? Onde eu falo de organização mental, pessoal e profissional. É um canal muito legal que está crescendo, já está com quase 20 mil. E aqui agora um projeto novo, né? Que eu estou começando do absoluto zero. Devo ter agora aqui, que eu tô gravando nesse momento, 16 inscritos, bem pouco, mas eu conheço o algoritmo, eu conheço o jogo e eu sei que isso vai alavancar a partir do vídeo 20, 30, já deve dar um boom aqui no canal, porque eu tô disposto a fazer isso com constância, consistência e cada novo vídeo, se você tem acompanhado, é muito valor, cara. Cada episódio foca em um ponto específico para melhorar teu capital, melhorar tua visão, te dar uma nova direção, né, para tua carreira, para que você consiga prosperar nessa era da IA, onde a IA está substituindo muitas carreiras. E eu não quero que isso aconteça com você. Então, bora falar sobre o dia, né, que eu iniciei um canal no YouTube, apareci na Globo e tudo mudou. Então fica aqui comigo que essa história é muito legal. Eu comecei a fazer vídeo no YouTube quando eu tinha uns 14 anos, né? Então normalmente eram uns vídeos bem aleatórios, fazia vídeos de danças eletrônicas, os negócios nada a ver, mas era o começo, né? Eu gostava de fazer vídeo, foi algo muito importante porque tirou a minha timidez, onde eu tinha que dançar em público, né? Isso é algo muito vergonhoso se a gente for ver. Uma pessoa introspectiva não vai conseguir fazer isso de uma forma tão fácil. Então foi ali que eu aprendi a ser mais extrovertido, aprendi a não ter medo de fazer essas coisas, não ter medo de produzir coisas, de me arriscar de certa forma. E esse canal não deu certo, obviamente, porque era muito aleatório. Fiquei um tempo sem fazer YouTube, resolvi criar um novo canal quando eu tinha uns 18, 19. Também muita gente fazia piada, falava, cara, você tem que ir trabalhar, cara, você já tem 19 anos, você fica fazendo esses canais aleatórios aí, não vai dar certo. E aí nas primeiras semanas eu postava vídeos ali, sempre de boa, sempre tranquilo, fazendo aquilo que eu gostava, acreditando que um dia o YouTube realmente daria frutos. E aí num belo dia, quando eu tinha meus 100 primeiros inscritos ali nesse canal, que na época se chamava Cartolunáticos, eu recebi uma ligação. E aí eu atendi esse telefone e falava, cara, aqui é da Globo, da produção do Globo Esporte São Paulo, e a gente quer fazer uma matéria contigo, a gente viu o seu vídeo ali sobre Cartola, e a gente quer te entrevistar. Primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, por que eu vou passar meu endereço para uma pessoa desconhecida? Vai que é um sequestro, né? A gente não conhece, a gente não sabe. Nunca que eu iria imaginar que um canal de 100 inscritos ia chamar a atenção da Globo, por exemplo. Foi algo muito aleatório e muito único da minha jornada, né? Foi aquilo que me despertou para algo, para o meu propósito pessoal, para criar projetos realmente de impacto aqui nessa rede social, que eu vivo dela há mais de 10 anos e eu amo muito estar aqui. E tô muito feliz de ter meu terceiro projeto aqui, porque vai ser o último, né? Não pretendo criar mais canais, mas eu quero ajudar pessoas a criar. E é por isso que você tá aqui assistindo agora. Porque através dessa história eu quero te inspirar a começar o seu canal, a manter essa consistência. Porque vai acontecer coisas que você não consegue explicar. Coisas que você nunca imaginou, como essa ligação aí da Globo. Então fiz lá a entrevista, foi muito legal, né? Foi bem curiosa, inclusive. Fiquei mega ansioso. Eu lembro que todo dia eu ficava vendo o Globo Esporte para ver se era naquele dia, porque eles não falavam a data. E aí eu tinha que ficar assistindo todo santo dia para saber que dia que ia sair a entrevista.
E aí num belo dia eu liguei ali a TV e tava lá, né, no Globo Esporte, na hora do almoço ali, começou a passar a minha entrevista. E obviamente, desde aquele momento já comecei a receber um monte de mensagem, ó, tá famosão, ó, tô te vendo na TV, não sei o que, né? Então foi algo que, do nada, minha vida se transformou da água pro vinho. Eu era um total desconhecido, morando num sítio, um moleque pobre, sem nada na vida. Tinha nada naquela época. Inclusive na entrevista mostra a minha pobreza, né? Eu tinha um notebook, não tinha câmera, não tinha microfone, não tinha nada. Era realmente muito simples. E depois daquela entrevista, no mesmo dia, deu 1 hora, o canal já tinha de 100 foi para 2.000. Na mesma noite, de 2.000 foi para 4.000. Deu uma semana, meu canal já tinha 10.000 inscritos. Olha que legal, de 100 para 10.000 em uma semana. Foi algo que mudou minha vida, porque o algoritmo do YouTube começou a entender que meu canal estava muito em alta. E aí cada vídeo que eu postava, em pouco tempo já tinha 10.000 views, 20.000 views, né? Em questão de minutos mesmo, 30 minutos, 40 minutos. Então foi uma época que eu escalei muito rápido. Eu cresci de 10 para 20 mil em mais alguns meses. Só que um crescimento rápido nem sempre garante sustentabilidade. Então nessa época de faculdade eu tinha que fazer a faculdade em tempo integral, eu tinha um estágio também, então era muito corrido o meu dia a dia. E aí o YouTube era basicamente um hobby que eu fazia nas horas vagas, que não tinha muitas horas vagas, né? Normalmente eu ficava até tarde editando vídeos para que eu conseguisse ter uma certa constância. Mas logo eu entendi que eu precisava ter foco no YouTube se eu quisesse realmente levar esse jogo a sério. E esse é meu primeiro conselho para você. Se você quiser estar iniciando no YouTube, eu já tenho um canal há muito tempo que não cresce. Pode ter certeza que é por conta de foco. O YouTube ele exige foco não só no quesito gravar vídeos. Isso é a parte mais tranquila de fazer. O quesito que mais é dificultoso no YouTube é achar a ideia certa. É entender o algoritmo, é entender como o jogo funciona, é entender o que os outros fizeram e deram certo. Fazer todo esse estudo e pesquisa ao longo da semana. É isso que dá mais trabalho, mas também é isso que dá mais resultado. Não adianta vir aqui gravar 5, 6 vídeos com ideias ruins. Você não vai escalar. Você tem que gravar um vídeo com uma ideia muito boa. E aí você escala. Então a parte de selecionar a ideia é muito mais importante. Você deveria investir muito mais tempo do que ficar produzindo um monte de vídeo que fica na média ou coisas desse tipo. Meu segundo projeto no YouTube, foi a segunda vez que ele realmente mudou a minha vida, foi na pandemia. Então na pandemia a gente sabe que muita gente perdeu emprego, muita gente ficou sem saber o que fazer, mas o que a gente tinha naquela época? Tempo disponível. Então o futebol parou, o Boleiragem não recebia mais nada, então eu fiquei 7 meses sem receber nada, nenhum centavo. E foi uma época bem difícil, né, que eu dependia das minhas economias e já estavam acabando, né, porque sustentar um ano do seu estilo de vida só com economias é caro. Então naquela época o que me sustentava eram essas economias, e aí foi acabando, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu arrumava um emprego normal, ou eu tentava um novo projeto no YouTube. E eu escolhi o segundo caminho. Olhei ali uma pilha de livros na minha sala e eu falei, cara, eu sempre estudei, sempre gostei de aprender, por que não? Eu crio um projeto agora para ensinar as pessoas a aprenderem, falar de meta-aprendizado e tudo mais. E aí eu comecei nessa temática de falar de, cara, como a gente pode aprender melhor, mais focado nos estudos mesmo, como a gente pode resumir livros, como que a gente pode organizar nosso conhecimento. Então foi a primeira narrativa que eu trouxe para que hoje é o canal da Alma Educação, né? Então eu tenho Leonardo Oliveira Alma Educação e eu tenho esse aqui, Leonardo Oliveira Vida de Escritor. São projetos totalmente diferentes. Lá eu tenho sociedade, aqui eu sou one person business, é um negócio de uma pessoa só, certo? É um projeto mais individual solo. Então, nessa época, eu comecei a crescer através disso. Só que ficava muito na média ainda, né? E aí, num belo dia, eu falei de um aplicativo que hoje você deve conhecer, só que na época ninguém sabia o que era, que é o Notion. Se você não sabe, eu sou pioneiro do Notion no Brasil. Eu sou o primeiro embaixador brasileiro dessa ferramenta. Então, foi o primeiro canal especializado, onde eu tinha uma playlist que falava de Notion, como aprender Notion. E eu percebi, desde o primeiro vídeo sobre Notion, que havia um interesse real, né? Porque o primeiro vídeo que eu postei já pegou quase 10.000 views. Eu já vi que a galera me pedia para explicar um pouquinho melhor sobre ele. Na época o Notion era pago e depois ficou gratuito, e isso ajudou bastante a escalar esse tipo de aplicativo aqui no Brasil e também o canal. Então eu fiquei nichado em Notion por muito e muito tempo. Eu trabalhei com isso 4, 5 anos, até ter esse novo posicionamento que eu tenho lá, que é o Organizadamente, que aí não foca muito em aplicativos, foca mais na filosofia de organização mesmo, pessoal e profissional. Mas
O que eu quero que você entenda aqui é que ao estar no campo de batalha, ao estar testando toda semana uma nova ideia, você chega na ideia que te traz um ângulo e esse ângulo você consegue criar uma categoria em torno dela. Então na época eu falava de Notion, mas a categoria não era Notion, né? Notion é só uma ferramenta. Eu fui expandindo esse conceito ao longo do tempo até entender o que é realmente valioso, é a questão da organização. Não importa a ferramenta, a organização é o que a galera mais deseja. E aqui no Vida de Escritor é a terceira vez que eu vou mudar a minha vida e eu tenho certeza que você vai pegar esse início da jornada e vai pegar muita estratégia que você pode aplicar no seu canal, na sua empresa, na sua marca, nos seus produtos. Eu vou ser bem transparente aqui com o que eu vou fazer e você vai entender desde o zero qual que é o plano, qual que é a estratégia, qual que é a narrativa. Então, nesse projeto eu pretendo falar muito sobre posicionamento digital, sobre ter mais autenticidade no teu conteúdo. Eu vejo conteúdos muito cópia hoje em dia. A galera produz um conteúdo muito raso, conteúdo de Instagram, conteúdo de e-mail raso. Mas qual foi a última vez que um conteúdo desse tipo mudou a sua vida de verdade, transformou a sua vida? Bem pouco, né? Raramente um conteúdo bem curtinho vai fazer alguma transformação real. Agora pega uma live de 1h30 que mudou a sua vida. Eu tenho certeza que você se recordou de alguma. Porque naquela live de 1h30 teve profundidade, teve conexão, teve plano, teve passo a passo. Esse tipo de conteúdo é um conteúdo mais denso, porém muito autêntico, muito que envolve experiência do expert, que envolve habilidades de comunicação, habilidades de estruturar a informação de um modo que ajude a outra pessoa a avançar de fato. É aqui que você vai ver esse tipo de conteúdo. Aqui eu vou trazer muita coisa sobre escrita, sobre posicionamento, sobre narrativa, criação de categoria. É um conceito totalmente diferente de subnichar. Subnichar na minha cabeça não funciona, porque você estava dentro de um mercado que era grande e você diminuiu o teu potencial de alcance. E a gente sabe que diminuir o potencial de alcance também é diminuir a receita lá no final. Porque o topo de um funil é sempre o alcance. É sempre as pessoas que entram em contato com o teu conteúdo. Então se você subnicha demais, você está trabalhando um círculo muito pequeno. Não é o que eu vou fazer aqui. Aqui eu não subnichei para escritores. O Vida de Escritor não é para escritores. O Vida de Escritor é para quem escreve online. Você pode ser um copywriter, você pode ser um redator, um jornalista. Todas as pessoas que têm uma profissão, que querem escrever as suas ideias online, é o Vida de Escritor. Ou seja, eu abri um leque muito grande. Ou seja, alcance maior, ideias mais universais. Então essa é a terceira vez que o YouTube vai mudar a minha vida e já está mudando. Eu já percebo um movimento muito legal falando de algo que me acompanhou desde a infância, que é a escrita. Eu sempre fui um curioso desde a infância sobre ler e escrever. Tirei notas máximas em vários concursos de redações. Sempre gostei disso. Estou escrevendo vários livros nesse momento. Então, basicamente é algo que eu amo, faz parte da minha rotina há mais de 10 anos. E é algo que eu quero realmente compartilhar aqui. Tanto essa questão de 10 anos de YouTube, quanto também a questão de 10 anos de escrita. Porque a escrita ela está em tudo. Está nos e-mails que você envia, nos stories que você posta, está nas descrições que você cria, nos títulos dos vídeos, no próprio roteiro que você traz para a tua narrativa, apresentações que você precisa fazer. Tudo envolve uma escrita inicial. Então ela inicia todo o processo de tirar as ideias da sua cabeça e transferir para o mundo externo e conseguir compartilhar de um modo claro, específico, útil e valioso para quem está aí do outro lado. Então, basicamente, eu quero te inspirar, eu quero que essa semana você comece a pensar em qual categoria você quer criar, se você já tem. Eu quero que você olhe um pouquinho melhor se a tua comunicação está clara o suficiente aqui no YouTube. Olha para os teus vídeos, eles estão crescendo ou eles estão estagnados? Será que não é falta de ter uma ideia melhor? Será que não é falta de estudar um pouquinho melhor a plataforma? Será que não é falta de fazer uma incubadora de ideias para que você tenha ideias melhores ao longo do tempo? Pode ser questão disso, né? Então dá uma analisada no teu posicionamento digital nessa semana e o que ele diz para você. Pode usar o ChatGPT para te ajudar, usa um caderno como esse aqui, vai fazer bem você ter essa clareza. Porque é através da clareza que você começa a entender quem é você, qual é a tua essência, qual é a tua autenticidade, e aí você fala de um modo natural. Eu não tô nem com o roteiro aqui aberto, eu tô falando de cabeça, do coração, né? Algo bem simples de falar. Esses vídeos aqui do Vida de Escritor são os vídeos mais simples que eu já publiquei, porque não envolve muito tutorial. Nos outros dois projetos são mais tutoriais, tem que ficar mostrando tela. Aqui no Vida de Escritor, nem todos os vídeos eu vou precisar fazer isso.
como esse aqui, por exemplo. Aqui eu quero expandir a sua consciência, eu quero que você entenda o jogo, as regras do jogo primeiro, para depois a gente começar a jogar. Óbvio que vai ter conteúdo de escrita, óbvio que vai ter conteúdo de como você estrutura produtos, como você estrutura uma jornada, uma narrativa que realmente conecta, como você vende mais através do teu posicionamento, como se posicionar como líder, como autoridade. Tudo isso você vai ver aqui ao longo do tempo, mas a gente vai capítulo por capítulo. É aquilo que eu falei, o Vida de Escritor está estruturado para ser um capítulo por vez, para que você consiga aplicar na sua semana. Não adianta eu trazer 5, 10 conteúdos com o meu objetivo de crescer mais rápido, se você também não está conseguindo acompanhar, se você não está conseguindo aplicar o que eu te ensino e ter resultados reais no gratuito. Porque é através do resultado no gratuito que você vai procurar o quê? Minha mentoria ou algum outro programa que eu vou criar ao longo do tempo, ou então querer ler meu livro quando ele for lançado. Ali no meio do ano eu já vou começar a lançar meus primeiros livros, então você vai saber com antecedência. Principalmente se você estiver na minha newsletter, então se cadastra aqui, link na bio. E essa oportunidade da Globo, né, foi bem legal, mas eu quero que você entenda que você tem que estar exposto no digital, tá bem posicionado, porque através do teu posicionamento e da categoria que você fala, que você vai liberar esse tipo de oportunidades. Elas vão aparecer, desde que você tenha clareza sobre o que você está falando, tenha clareza sobre quem você atende, né? Isso é muito importante, porque não foi a primeira vez que eu tive esse tipo de oportunidade. Na Alma Educação, por exemplo, eu já tive várias oportunidades muito bacanas ali, né? Eu já fui procurado por um investidor que ele é conselheiro da Lojas Americanas. Na época ele queria comprar minha empresa, que tinha ali seus 1.000, 2.000 inscritos. Ou seja, eu não era milhões de audiência. Eu sempre fui pequeno e mesmo assim essas oportunidades apareceram. Então não importa o teu tamanho agora, o que importa é qual valor você tem. Porque a pessoa que vai te dar vai te trazer essa oportunidade, que vai se conectar contigo, ela não está interessada em quantos inscritos você tem. Ela está interessada em quem você é, como você se posiciona e o que você fala. Isso é 1000 vezes mais importante. Então, para de pensar muito em, cara, eu não vou começar porque meus vídeos têm 10 views. Dane-se. Em todos os projetos eu comecei com 10 views, com 1 view, com 5 views. E eu não tô nem aí. Todos eles cresceram e isso aqui não vai ser diferente. Você vai perceber que ao longo das ideias da narrativa começar a se conectar, você vai ver que o crescimento ele vai ser bem natural, bem tranquilo mesmo, né? Porque é questão de achar 1, 2 ideias que realmente potencializam o canal e começar a trabalhar a narrativa como se fosse uma órbita em torno desse tema. No caso da Alma Educação foi a questão da organização, no caso do Boleiragem foi a questão do Cartola FC, e aqui a questão da comunicação, da escrita, do posicionamento digital. Eu tenho certeza que eu vou achar um ângulo muito atraente que eu vou conseguir explorar ao longo do tempo. Mas é questão de estar toda semana testando ideias até encontrar essa ideia que muda todo o jogo, né? Um processo de curto, médio e longo prazo, vai depender muito de quanta qualidade você já tem. Se você já tem qualidade desde o início, é mais rápido, ou então você vai adquirindo essa qualidade ao longo do tempo. Mas é uma jornada que vale a pena progredir, porque uma vez que você tem um canal forte, ele se torna uma alavanca para a tua carreira, para a tua vida de modo geral, até porque é muito prazeroso fazer isso aqui, não é algo maçante, não é algo tão difícil assim. Então, eu quero que você internalize essa questão, que as oportunidades aparecem independente do teu tamanho. Então, além dessa oportunidade da Globo, do investidor, eu já fui citado, meu trabalho já foi citado numa imersão do Primo Rico, e eu nem sabia, inclusive. Eu consegui um mentorado e eu nem sabia disso, eu comecei a ganhar muito seguidor do nada, e aí eu achei estranho, falei, cara, o que tá acontecendo? Tá vindo muita gente nesse determinado horário, aconteceu alguma coisa. E aí depois eu soube que foi por conta disso, eu fui mencionado lá na imersão do Primo Rico. Então é outra oportunidade que foi criada sem eu nem saber. Então é questão de plantar as coisas todos os dias e deixar que essa semente ela vá se proliferando. Então plante sementes semanais, tenha certeza que vai aparecer essas oportunidades ao longo do tempo, desde que você estude, desde que você evolua, desde que você realmente analise você, ok? Tenha clareza sobre você, sobre sua comunicação e tudo mais. Então fica aqui esse ensinamento e bora avançar. E pra gente fechar aqui esse vídeo, eu vou sempre repetir esse conceito, sempre você vai ver nos meus vídeos. O que é óbvio para você é incrível para os outros. Na sua cabeça sempre as ideias são óbvias. Só quando ela sai da sua cabeça é que ela se torna não óbvia. Tanto para você quanto para os outros. Porque uma vez que você testa a ideia, você recebe feedback sobre ela. E você pode melhorar. Você pode olhar ela por um ângulo novo, né? Alguém fala, oxe, mas isso combina com tal coisa. E você, nunca tinha parado para pensar nisso.
mas isso só acontece quando você compartilha, tá? Então, tira essas ideias óbvias da tua cabeça e começa a testar, que você vai ver que muita coisa é incrível para outras pessoas.